Está começando mais um Entrevistas aqui na sua TVT, que hoje vai conversar com um contador de números, tão competente, que é consultor de empresas, que é fundador da Escola Trevisan de Negócios, fundador, professor, conselheiro, mas que é também um contador de casos e de causos, porque já se envolveu com iniciativas da melhor qualidade para tratar de um dos maiores problemas deste país, que é o problema da fome. Eu vou conversar com Antoninho Marmo Trevisan. E vou começar este programa pela primeira vez em tantos anos, sem fazer a ele uma pergunta, com uma jornalista abrindo o programa para perguntar a ele. A jornalista Maria Carolina Trevisan. Olá, Juca. Muito obrigada pela oportunidade de participar do seu programa e fazer essa pergunta. Trevisan, o senhor é uma pessoa que teve uma infância socialmente vulnerável, inclusive com um período de trabalho infantil. Ao longo do tempo que eu te conheço, poucas vezes eu te vi perder a esperança e deixar de ser otimista. A não ser, recentemente, quando o Brasil entrou de novo no mapa da fome. O senhor tem essa memória presente dessa infância e traz contigo tudo isso que foi vivenciado durante esse período e, inclusive, a educação que você deu para a gente. Queria saber do senhor qual é a importância de um programa social como Bolsa Família, que é muito mais do que uma transferência de renda, para a economia de um país. Por que isso é importante, não só como meio de evitar a extrema pobreza, mas também para girar a economia do Brasil? Obrigada. Aí, agora eu tenho que respirar fundo, né? Não é todo dia, a primeira vez na minha vida, que a minha filha, sem eu saber, me faz uma pergunta assim, de bate-pronto. Ô, Juca, você me mata assim, né? Olha. Para que você possa respirar um pouco, eu te pergunto o seguinte: você deu uma educação tão formal para Carolina que ela te chama de senhor, ou ela está dando um exemplo de como um jornalista deve tratar um entrevistado e chamá-lo de senhor, coisa que eu passarei a fazer imediatamente? Claro que ela está aí fazendo esse papel de jornalista, né? Porque nós temos uma intimidade, uma forma de nos tratar completamente irreverente, né? Sempre foi assim em casa, né? E sempre eu sempre assim quis e busquei que meus filhos também tivessem sempre um bom humor, né? Eu acho que a vida, por mais que a gente faça coisas sérias, isso não quer dizer que nós não devamos manter a graça, ainda que sejamos duros, não é? A gente tem que fazer com graça, né? A vida tem que ser assim. E aí, filha, eu acho que, já entrando na questão, um amigo até escreveu num prefácio de um livro que vai ser lançado semana que vem, né, que eu seria uma mistura de Dante, não é? Com como é o nome dele, meu Deus? Bom, enfim. E por quê? E eu fui pesquisar, né? Eu falei, mas por que ele faz esse prefácio, né? Porque é o resultado de alguém, Juca, né, Carol, que buscou nele próprio as forças que ele precisava para enfrentar, desde pequeno, um mundo difícil. Desde os 9 anos eu já trabalhava e tudo mais. E, por outro lado, eu também penso que, às vezes, a gente é aquele menino daquele filme italiano, né? Que olhava tudo por um furinho, enquanto o pai preso, né? Na Segunda Guerra Mundial, um judeu, e ele conseguiu olhar a vida, né? De uma forma mais prazerosa, mais amena, não é? E não tão amarga como ela é, e a gente hoje acaba
vendo isso pelas ruas, né, Juca? E eu também, por conta disso, tive essa passagem forte, que eu, até pouco tempo, numa ONG que eu criei e ajudei na questão da merenda escolar por 10 anos, né? Eu também acho, como contador, como consultor, que tudo tem jeito. Desde que você trate, desde que você foque, desde que você trabalhe isso e tenha isso na sua raiz, não é? Aquela história, tem que ter isso na sua raiz. Se eu tiver uma preocupação legítima com aqueles que estão precisando da minha ajuda, eu consigo resolver. Mas se isso não é parte da minha formação, Juca, é sempre mais difícil, né? Então, Antoninho, você teve o papel que teve no combate à fome lá atrás, nessa participação desta ONG, depois também da ONG que nós vamos falar mais tarde, a Ama Ribo. Tem toda a experiência que você tem com o meio empresarial brasileiro. Eu sei que a tua palavra de ordem é inclusão, 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 inclusão. Em que medida o empresariado brasileiro denota alguma preocupação real com o que seja a inclusão? Porque eu posso estar enganado, mas eu tenho uma sensação que houve um momento em que o empresário brasileiro se deu conta da necessidade da inclusão para até se beneficiar dela, né, em relação à criação de um mercado consumidor, mas que de uns anos para cá deixaram de se interessar por isso, deixaram de se comover com as pessoas que estão dormindo na calçada, com mais de 30 milhões de pessoas com fome, com mais de sei lá quantas milhões de pessoas em insegurança alimentar. Como é que você vê este papel? É de fato uma insensibilidade? Há como recuperar isso? Como é que você olha para isso? Eu acho que primeiro depende da liderança, Juca. Eu vivi muito bem ali o início dos anos 2000. Francamente, eu sentia, era procurado, o apoio que eu recebi para montar essa ONG. Eu tinha filas de empresários ávidos por participar. Era uma coisa impressionante, alguns ficaram até aborrecidos porque não tinha espaço para eles, né? Por que isso? Porque tinha uma liderança chamando a atenção para essa questão, comovendo as pessoas, tocando as pessoas no seu coração. Isso faz uma enorme diferença, Se o líder não prega, se o líder não chama a atenção, o que acontece com o empresário? Ele toca o dia a dia dele. O olhar dele obviamente não é só em relação ao bottom line, à última linha, ao lucro, né? Ele também se sente constrangido de ver as pessoas na rua passando fome, e ninguém quer viver desse jeito e tendo uma bela de uma empresa. Mas, isso afirmo, reafirmo, eu nunca vi uma mobilização tão grande quanto aquela que eu vi, por exemplo, numa célebre reunião aqui no hotel, aqui no Jardim Paulista. Nós fizemos o lançamento de uma ONG para apoiar o programa de merenda escolar no Brasil. Olha, Juca, quando as pessoas, os empresários, começaram a chegar, nós tivemos que abrir paredes no hotel para acomodar todos. E eram de Antônio Hermílio, a Luísa, era a senhora lá do Ceará, que viajou só para essa reunião. Quer dizer, o presidente Lula abriu esse encontro, foi abril de 2003. Foi tão emocionante ver. Ali tínhamos pelo menos 1.000 empresários que, convidados, foram para saber como eles podiam contribuir. E eu me lembro que eu ainda fiz uma brincadeira, que eu tinha deixado um boné dessa ONG embaixo de cada cadeira, né? E de repente eu falei: aqueles que querem apoiar, vistam este boné.
Você imagina as pessoas, né? Até o Rui Mesquita estava lá, nunca me lembro, todo mundo pegou e cravou o boné aqui, cara. Ou seja, o Brasil estava irmanado e ali nós estávamos com 90% do PIB, prontos para seguir o caminho que fosse apresentado. E ali apresentamos o projeto e eles apoiaram por 10 anos. Eu mantive essa organização não governamental que cuidava de verificar, de treinar, de capacitar todos os membros dos CAIs, dos Conselhos de Alimentação Escolar, em cada um dos municípios. E era bacana, eu vou dizer por que também, aqui eu vou me controlar na emoção, Juca. Nós fazíamos uma vez por ano uma premiação do melhor prefeito do Brasil, o prefeito que melhor geria a merenda escolar. E era um manual enorme que ele tinha que preencher e tudo mais, né? E aí, a cada ano, essa entrega desse prêmio, tinha lá o presidente da República. Na época, foi com o presidente Lula, né? O presidente Lula não perdeu uma desses encontros. Era lá em Brasília. Essa experiência acabou? Então, na verdade, durou 10 anos, né? Que era o prazo, acabou. Agora, você tem que ter liderança para isso, que te estimule, né? Aí, também eu achei que tinha completado um prazo bom, né? Porque me ajudou muito os conselhos de nutricionistas, o Conselho Federal de Contabilidade. Você imagina, tem um contador em cada cidade do Brasil. E era bacana porque quando chega o dinheiro, é uma coisa singela, né? Chega o dinheiro, são 42 milhões de merendas servidas todos os dias, né? Quando chega o dinheiro na prefeitura, não tem ninguém fiscalizando. E nós tínhamos um contador capacitado para verificar se a grana da merenda estava sendo aplicada na merenda. E depois as nutricionistas analisavam o índiozinho. Ele comia a mesma comida que comia um gauchinho, um paulistinha. Não pode. Então, criamos também as comidinhas regionais de cada região, de cada cidade, enfim. Mas, você vê, ó, mobilização, cara. Então, Antoninho, você citou aí um presidente da República que certamente, em toda a história brasileira, foi o único presidente que um dia passou fome, que tem, portanto, absoluta consciência do que é passar fome. Pelo que eu entendi da pergunta da Maria Carolina, você também passou fome. Você também tem noção do que seja. Eu sempre falo para as pessoas, eu nunca passei fome. Eu, quando estou com fome, abro a geladeira e sacio a minha fome. Eu não sei o que é passar fome. Isso faz uma brutal diferença, não faz? No trato para se voltar a quem está com fome? Faz. Quando você... eu não tive uma infância infeliz, não é? Tive uma mãe maravilhosa, né? Mas a consciência de que se você não gerar a sua comida, por isso que você começa a trabalhar muito cedo. Por exemplo, lá a gente ia para aquelas sítios, fazendas, não tinham cercas, e eu com meu amigo Tuepa, a gente levava uns sacos de estopa nas costas e ia catar osso. Estava explicando para o meu irmão, João Silvério Trevisan, que ele estava no seminário, ele é mais velho, né? Catar osso, porque na época você não tinha as vacinas que você tem hoje, então era muito comum você encontrar carcaça de bezerro no meio do pasto, morto, claro. Né? Então, aquele osso a gente colocava nesse saco e semanalmente passava um caminhão que comprava aquilo para fazer botão, pente. Na época não existia plástico, né? Então, o seu olhar, ele é muito mais sensível, não é? Eu também não quero te dizer, Juca, que você precisa ter passado uma situação difícil para fazer algo, claro. Mas
a tua dedicação, a tua prioridade, ela bate no estômago, no fígado, aquilo vira para você uma questão de honra, né? E como eu na área de educação, quer dizer, eu estava revendo também aqui, eu participei de 32 ONGs, né? Portanto, você carrega isso. Eu fui, por exemplo, da Fundação Abrinq pelos Direitos da Criança. Me lembro que com o Oded Grajew, né? E eu me lembro que na primeira reunião eu disse, eu sou produto do trabalho infantil. Falei assim, mas não quero que haja e não pode haver, não é? Aí, sobretudo na época a gente combatia as crianças que catavam laranja. Parece singelo catar laranja, mas a laranja recebe bastante produtos químicos, né? E a criança, quando colhe a laranja, ela perde a digital, pasmem vocês. Ela depois não consegue ter marcações nas suas digitais. Só para citar uma questão, né? Mas eu penso que o desafio é tão grande que se não tiver um líder que, de fato, eleja a pessoa comer 3 vezes por dia, no mínimo, como seu foco, como base do seu trabalho, do seu governo, você não consegue combater, porque você esquece.